Oi, pessoal. O estágio 5 terá vários vídeos. Entre eles, um que vai estar escolhendo não, né? Dando algumas ideias de literaturas que podem ser trabalhadas, porque o mais importante que eu vejo nesse plano de aula é a escolha de uma literatura adequada para cada criança, para cada série, para saber o que ser trabalhado. Percebi que foi colocado literaturas nas nossas aulas conceituais, como a questão do gato xadrez, a menina bonita do laço de fita, também andei escutando, que aqui onde eu moro, aqui em Santa Catarina, já não são mais trabalhadas no ensino fundamental. Normalmente elas são trabalhadas lá no maternal, no jardim de infância. Então, peguei alguns livros que eu tenho aqui em casa para dar um pouquinho assim de ideias, só apenas ideias e falando algumas dicas aí, tá bom? Vamos lá então. Para primeiro ano em especial, não primeiro e segundo, apesar que esse daqui é um livro que normalmente eles colocam no jardim e no prezinho aqui, porque é um livro, uma literatura diferente, que ela não tem palavras, não tem frases, mas assim, a criança conta a história. Então, para fazer um varal de histórias e a professora estar contando a história e numa dessa depois estar trabalhando a oralidade do pessoal da primeira série para ele estar contando uma história de forma coletiva, com uma caixa de surpresa, essa literatura seria bem interessante. A Amora, ela é de Sônia Junqueira e Flávio Fargas. Eu acho incrível cada vez que o meu menino conta essa história, ele conta uma versão diferente. Então seria bem interessante, assim, principalmente o primeiro ano, porque a gente tem que lembrar assim, nós estamos no primeiro módulo, então se a gente fosse pegar, estar fazendo verdadeiramente esse estágio, uma forma de regência, nós estaria bem no iniciozinho do primeiro ano e poucas crianças estariam sabendo ler e escrever. Então é uma dica. Outra dica é Bule de Café, de Luiz Camargo. Esse livro aqui, ele tem, entre outras coisas que ele vai estar falando de café, ele vai entrar com outros personagens, por exemplo, como o Saci. Então você vai poder estar trabalhando essa questão da travessura, que travessura a criança já fez, o que não fez. Também seria interessante estar fazendo um varal de histórias e até puxando, opa, da onde que é essa historinha aqui, da onde que é esse personagem aqui, da onde é esse personagem aqui, para as crianças estar interpretando. Isso daqui daria tranquilo primeiro e segundo ano, né? O Nariz Curioso, esse é o máximo, estar trabalhando a parte de sensores, né, dos sentidos com as crianças. Mostra, assim, tem umas imagens assim, bem legal, assim, também tanto a questão do varal quanto uma contação, quanto até a questão de você estar numa dessa trazendo alguns objetos ali para a parte lúdica ou coletiva, para a criança sentir, né, aquelas caixas sensoriais para tentar falar, para tentar descrever o que elas estão sentindo ou cheirando mesmo, né? Bem interessante fazer uma atividade assim mais dinâmica. Se você quer trabalhar algo assim mais ligado à receita, coisa assim, o Rabanete Apaixonado. Esse daqui, é livrinho que aqui tem nas lojas do 99, que vem 10, 12 reais, vem um kit com mais livros. Na verdade, esse daqui é só o do Rabanete que eu peguei, mas tem a coleção ali inteira, são 10 livrinhos, cada um é do kiwi, é do tomate, é da cebola. Então você poderia estar trazendo a questão de receita, né? Porque daí tu pode ter a questão da matemática ali, estar trazendo essa parte aqui. Como aqui, Olivia e a salada de frutas, de Wellington Balbo. Esse daqui com certeza você poderia estar fazendo depois na atividade coletiva, formando uma questão da salada de fruta, tudo. E as crianças depois estar colocando um piquenique de salada de fruta, porque assim, quando é fruta, normalmente as escolas permitem, né? Então, claro que você teria que ter, na hora de tu escrever o teu plano, tu teria que estar questionando, falando, que estaria perguntando a direção, se pode, se não pode, mas normalmente quando é frutas as crianças gostam, a escola permite você estar fazendo algo diferente. Você poderia estar fazendo em matemática um trabalho com estatística, qual é a fruta preferida de cada um, bem legal também. Aqui nós também temos de Mário Pirata, Os Dois Amigos. Apesar de ser um livro que você vai olhar assim bem pouca parte escrita,
Você conseguiria tranquilo fazer um varal, fazer uma contação com fantoche, se tivesse interesse, porque são poucos personagens, ou então com aqueles palitinhos, né, com os desenhozinhos dos animais, porque ele vai estar falando de dois amigos que são bem diferentes, um é grandão, outro é mais bravo, vamos dizer assim, mas é pequenininho, e tem até um mosquitinho lá no meio. Então, bem legal que você pode estar trabalhando a diversidade até o 5º ano, se você quiser contar, apesar que esse livro aqui foi um livro que foi comprado, que eu comprei para minha menina para o 3º ano, que aqui pede às vezes um livro junto, né? Das coleções mais antigas, e põe antigas nisso, porque esses livros aqui eram meus quando eram crianças, Jesus do céu, quando eu era criança, como das minhas irmãs eram crianças, ó, daquele tipo bem antigo ainda de ilustração, que a capa ainda, ó, mexe, pensa, lá da época do EPA, tem Pequeno Polegar, A Bela Adormecida, O Patinho Feio, Os Três Porquinhos, tanto um quanto o outro é bem legal ser trabalhado. O Patinho Feito também você consegue trabalhar a questão da diferença das pessoas, né? Que você não deve estar às vezes discriminando uma e outra, então tu consegue até um 3º ano tranquilo, apesar de ser um clássico. Imagino que um 3º ano seria bem interessante estar fazendo esse tipo de debate. Os Três Porquinhos, você consegue fazer uns dedoches que são bem fáceis com velcro, até se quisesse dar uma lembrancinha de fazer uma sacolinha ali para mostrar, né, com velcro, com os dedoches para as crianças estar contando depois as histórias, estar fazendo a parte do coletiva, uma historinha, uma coisa assim, como seria se o lobo não fosse mau, seria bem legal também. A do Pinóquio, né, se a guriada for meio arteira, daí tu consegue assim, tem uns livrinhos mais bonitinhos ali, que você pode estar trabalhando essa parte aí também. Bem legal, imagina fazer uma atividade coletiva para ele estar montando um Pinóquio grande para estar colocando na sala de aula, né, depois, ou para exposição depois. Um livro que eu gosto muito é o livro dos sons também. Esse livro é maravilhoso. Vai estar colocando todo tipo de som, e assim é uma parte escrita pouca, não tem muito texto, tu conseguiria estar fazendo uma contação até, apesar de ter um pouquinho mais de folhas aqui, que não é nada de absurdo, né? Tem 30 páginas, você conseguiria estar fazendo uma contação de histórias com uma caixa surpresa, por exemplo, tu fazendo o som e as crianças também querendo adivinhar, querendo dizer, ou antecipar, né? Fazer essa questão da antecipação ali, do que é o som. E os sons aqui, esse daqui é legal porque assim, ó, ele fala de som de tudo, desde o som do barulho das buzinas até o som do silêncio. Então você consegue trabalhar toda essa parte aí, também até, imagine fazer também em matemática até um gráfico de que tipo de barulho você escuta mais na sua rua, ou que tipo de barulho você escuta mais na escola, algo assim diferente, né, um pouquinho mais dinâmico. Também aqui, ó, Pooh, A Procura de Mel, que são os livros mais clássicos da Disney, né? Você também pode estar pegando como Pooh procura mel, que é o alimento preferido dele. Ou você pode estar colocando também a questão de alimentação preferida das crianças, fazendo também gráficos, fazendo numa dessa uma cesta também de frutas, uma coisa assim, que você pode estar trabalhando. Todos esses livros que eu falei até agora, você também pode estar trabalhando a interpretação em português. Eu não coloquei muito isso, mas é porque tem que lembrar que a atividade de português e de matemática tem que ser relacionada à BNCC. Então fica meio complexo para mim estar colocando todos os itens da BNCC aqui e o que estar trabalhando ali. Então estou dando uma ideia sobre os livros. O Sapo e o Jardim Florido, isso daqui é uma história que conta a parte do que aconteceu com a menina, dela estar com um pouquinho de desinteresse pela vida, um pouquinho de vontade de ficar só em casa. São textos um pouquinho maiorzinhos, mas dá de ser contado em sala de aula também, porque é um livrinho bem fininho, e conta também a experiência que a mãe acabou depois passando para a filha. Então esse daqui já é um clássico aí para ser trabalhado em 3º, 4º e 5º ano. O que você tem de aprendizado, que você já aprendeu com seus pais, alguma experiência que eles tiveram e que
passaram para você, a parte de escrita, né, de interpretação do texto, a parte das crianças estar fazendo um texto sobre isso para você, por exemplo, em português, né, bem legal. Algo que gostam muito, gibi, né? O tal do gibi é fascinante, esses gibi da turminha da Mônica aqui é fascinante, a guriada gosta muito. Tu pode pegar uma historinha dela ali e estar trabalhando com eles. Em termos de fábulas, cadê as fábulas de Esopo? A gente tem da Ruth Rocha, mas eu aqui em casa eu tenho alguns outros que tem aqui a cigarra e a formiga, o burro e o grilo, os dois sapos, tem do Jean de La Fontaine. Isso daqui já está já bem batidinho, porque esses livros aqui também eram do meu tempo e ficaram para os meus filhos, mas a gente consegue assim os mais bonitinhos, né? E também mais fininhos, que são as fábulas para aprender. Então a gente consegue essas mesmas fábulas de Esopo colocadas em livrinhos ali, que você consegue estar colocando uma interpretação mais fácil para as crianças, um aprendizado, né, no final dessa história. Você consegue trabalhar muito essa parte desse aprendizado na parte de português, o que eles entenderam da história, qual é a moral da história. Então a parte da interpretação que daí pegaria mais de terceiro, quarto e quinto ano. Um que, apesar de muitos acharem que é clássico, que é o Pequeno Polegar, eu tenho ele aqui de uma versão diferenciada. Olha aqui o cascão ali. Esse aqui você conseguiria estar trabalhando mais quarto e quinto ano. Pequeno Polegar, quarto e quinto ano. Sim, porque ele mistura várias histórias no decorrer dele e acha ogro no meio. Então, para as crianças, que histórias que foram trabalhadas, aquela questão da antecipação do que vai acontecer, dá de ter uma ideia, mas não tem nada a ver com a história do Pequeno Polegar. Outro, Ilha do Tesouro, também com a turminha da Mônica. Isso daqui, imagine uma atividade lúdica, você com as crianças fora da sala de aula, com um mapa e as crianças correndo. Quando eu vi esse livro aqui, eu me apaixonei. Eu já tive a primeira coisa que eu tive de ideia. Se eu pegasse esse daqui, eu conseguia fazer um mapa para as crianças correr atrás de um tesouro. Que tesouro seria esse, né? Podia ser ali uma lembrancinha para a criança, ou poderia ser um banquete uma salada de fruta ali, né? Não ela realmente cortada, mas algumas frutas para estar fazendo um piquenique, algo fora da sala de aula, até mesmo porque a gente vai estar descrevendo, a gente não vai estar colocando isso na prática. Então as ideias podem sair um pouco caras depois, mas não vai fazer muita diferença para nós no momento. Aqui já as aventuras do Avião Vermelho. Isso daqui, terceiro, quarto e quinto ano. É uma história bem interessante dos sonhos que um menino tinha, e que daí ele era muito birrento, muito briguento, e que os pais acabaram dando um brinquedo, um avião, e depois ele viajou pelo mundo todo. Então você poderia estar trabalhando se eles já viajaram, se eles já foram para algum local. Fazer um gráfico em matemática também, é legal trabalhar com essa questão de gráfico, né? É fácil para as crianças entenderem também. E também os sonhos, né? Os sonhos que as crianças têm também é legal. E aqui, para onde vai a quinta-feira? Esse daqui conta do aniversário, e esse aniversário caía numa quinta-feira. Então, queria saber para onde que vai essa quinta-feira, porque se soubesse para onde que ela ia, nunca ia acabar. Então, também você conseguiria estar trabalhando a questão de datas importantes para as crianças, a questão de como é que é o aniversário delas, a interpretação. Isso daqui até no quinto ano, porque é um texto bem legal assim para ser lido. Você conseguiria estar trabalhando, porque daí foge daqueles clássicos. Então as crianças dificilmente vão estar sabendo a história, a não ser que elas tenham um livro em casa. Temos que pensar muito na literatura que a gente vai estar trabalhando. Primeiro e segundo ano, mais interessante os clássicos. Mas terceiro, quarto e quinto, vamos fazer esse pessoal pensar, vamos fazer as mentes funcionar, que é muito bom. É fazer a criança entrar num mundo diferente. E se você tiver coragem, como eu pretendo ver se eu faço no meu vídeo,
Vamos se caracterizar, vamos mostrar que a gente pode fazer o diferencial na vida dessas crianças. Que se a gente pegar uma sala de aula, essas crianças vão ser modificadas, vão ser levadas a um mundo diferente. Porque não adianta a gente estudar todos esses anos para chegar lá e fazer a mesma coisa. Pensem nisso, tá bom? Até o próximo vídeo.